Então, boa noite. O meu nome é Temisiara, eu sou do Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, da PROACE, na UFTM, e nós estamos com esse projeto que é registrado na extensão. O Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, ele já vem sendo realizado desde o início da criação da PROACE, né, dessa pró-reitoria, e hoje nós somos compostos por 5 integrantes, 5 servidores da área pedagógica, que faz esse trabalho de acompanhamento. Esse projeto de extensão é mais uma das iniciativas, porque a cada semestre, a cada ano, a gente busca aprimorar este trabalho de apoio ao estudante, o apoio pedagógico ao estudante, e esse projeto com 7 palestras, que são voltadas para assuntos, né, temas do momento atual que nós estamos vivendo, de pandemia, de ensino remoto, das dificuldades que nós passamos, né, e que um estudante passa, e a gente tem com esse projeto o objetivo mesmo de apoiá-los, né, de prestar um serviço de apoio. Para receber o certificado, o aluno deve estar inscrito e preencher o formulário de avaliação até às 22 horas de hoje, né? E o link ele estará disponibilizado no final dessa palestra, aí no chat. A certificação será emitida pela PROEST, com carga horária proporcional ao número de palestras que o aluno participar, posteriormente, essa palestra ficará gravada no nosso canal do YouTube, para que os que não tiveram a oportunidade de participar hoje possam assistir depois. Nós teremos uma apresentação artística antes do início da palestra. Vocês querem já apresentar e depois eu apresento a palestrante de hoje? Pode ser? Débora? Ok. Então, o Washington Abadio Silva e Débora Viviane Teles Magalhães Gontijo para uma apresentação artística da noite, para então nós fazermos a apresentação da palestrante e passar a palavra. Deixa eu ouvir, você vai contextualizar, Débora? Depois, pode tocar e depois a gente conversa. Faz menção, tá? Tá. A música é Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções e entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir no peito a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais,
mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Muito bom, né, gente? Teve até uma aluna, Ivonir, comentou, sendo levada a um nível master de paz interior. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu senti também. Acho que ela reportou muito bem. Bom, pessoal, então vamos à apresentação, né? O tema de hoje, né, da nossa palestra é protagonismo estudantil no ensino remoto, e quem irá discorrer sobre esse tema é a servidora da UFTM, do SAPED também, Débora Viviane Teles Magalhães Gontijo. A Débora, gente, é pioneira no apoio pedagógico discente da UFTM, foi ela que iniciou esse trabalho, que tem se consolidado a cada ano na nossa instituição, tá bom? A Débora, ela atua no SAPED, é mestra em educação pelo Programa de Pós-Graduação de Educação da UFTM. Com a palavra, Débora. Obrigada. Gente, boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, como a Tenisiara colocou aí. Entrei na UFTM em 2011 com essa função de pedagoga na assistência estudantil. E todo início ele é sombrio muitas vezes, né? Parece uma mata escura mesmo. E quando veio essa proposta de falar sobre protagonismo estudantil no ensino remoto, como eu sou das artes musicais, né? Eu sou instrumentista, toco flauta, estou aprendendo a tocar agora violino, gosto de cantar em coral, né? Também já cantei em vários corais. E eu pensei numa música que pudesse expressar um pouco, numa metáfora, esse protagonismo estudantil nesse momento de ensino remoto, que é vencer o medo. Nós temos que vencer o medo e ousar nos adaptar, porque o ensino remoto é uma adaptação. E essa pandemia, ela nos tirou do lugar. Muitos estão longe, longe não só do lugar físico de onde moravam, mas longe daquelas velhas seguranças que a gente tinha, né? E tudo foi revirado, mas é com esse desejo, né, de fazer um diálogo com vocês, trazendo algumas dicas, eu até coloquei isso na apresentação, algumas dicas de sobrevivência. E cada um à sua maneira vai encontrar o seu jeito, né, de continuar esse protagonismo, porque muitos estudantes realmente são verdadeiros caçadores do conhecimento. E esse caçador, ele tem que ter essa personalidade forte, ele tem que ter, ao mesmo tempo que tem essa coragem, vem o medo junto, mas ele enfrenta, né, essa mata escura. E para quem vem até de outro país, né, que eu sei que tem alunos aqui que são de outros países, isso ainda dá mais um frio na barriga ainda, né? Não só pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, mas de pessoas que vêm de outro país. Então, a questão cultural é muito forte. Então, você tem que ter uma determinação muito grande. E esse início agora da nossa conversa, eu não vou ver mais, né, vocês, a Tenisiara vai ser a mediadora, então as dúvidas que forem surgindo, depois a gente vai, assim, esclarecendo. Eu não quis, assim, fazer uma apresentação longa, mas eu sou pedagoga e eu não consigo falar pouco.
Então, vocês vão me policiando aí, a cronometrista aí, porque às vezes a gente se empolga. E aí eu vou iniciar essa apresentação já agora para vocês. Então, até eu não verei vocês, mas vocês me verão. Já está aparecendo? Ainda não. Não. Para mim que... Aqui ainda não, Débora. Ah, tá. Deixa eu voltar lá para compartilhar. Vamos ver se vai. Ó, a hora que apareceu, eu não consegui clicar em cima. Não, ainda não deu. Deixa eu voltar de novo e fazer de novo. Você está colocando uma janela, uma guia ou A tela inteira. Ah. Era para estar aparecendo aí as duas, né? Aí, vamos ver se agora vai. Será que tentar abrir uma janela, será que não dá? Eu vou tentar uma janela, mas geralmente é a janela inteira. Ah, agora deu, então é uma janela. Beleza. Pronto, apareceu. Agora só tem que ampliar aí para Tá. ver maior. Deu certo? Sim. Então, eu gostaria já de colocar um pouco da minha história de vida antes de falar aquilo que me propus. Até para ser uma referência. Acho que, às vezes, muitos estudantes, quando chegam na universidade, têm muitas incertezas, insegurança, né, quanto ao curso que escolhe. Às vezes, nem é o curso de primeira opção, né, mas é uma jornada que se inicia. E eu quero dizer para vocês que quando eu terminei o ensino médio, na verdade, eu não tinha nenhuma perspectiva na minha cidade, que eu não sou de Uberaba, não sou natural de Uberaba, mas minha cidade natal, ela tinha aqueles cursos já clássicos, né? Vamos dizer assim, da graduação, que era engenharias, direito, odontologia, pedagogia. E naquele momento, com aquela idade de 17 anos, eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer um curso de graduação, uma porque aquele momento histórico era ainda muito caro, não existia na minha cidade uma universidade pública, era particular,
E eu também não me sentia chamada para nenhum desses cursos. Então, eu preferi fazer um curso técnico. Fiz um curso técnico em contabilidade. E já fui trabalhar nessa área. E depois encontrei com a música e me apaixonei, aí fui estudar em Divinópolis, numa escola municipal de música, flauta transversal, depois fui para Belo Horizonte, no Palácio das Artes, estudar, fiz um curso livre, né, de flauta, e fiquei trabalhando, assim, de uma forma mais, assim, autônoma, tocando em casamentos, comecei a dar aula particular de flauta doce, e esse contato em ensinar um instrumento me aguçou a vontade de trabalhar um pouco isso da educação, a educação musical. E aí eu pensei, vou voltar a estudar, vou terminar o magistério. Pensei, vou fazer o magistério, porque é um curso técnico também, e que me habilita a trabalhar em escolas, e eu poderia trabalhar aquele currículo extra, né, que é a parte diversificada do currículo, com a educação musical. E assim eu fiz. Depois eu me casei, vim para Uberaba, e eu pensei, né, o curso superior é importante, porque já a LDB já previa, a partir de 96, que de um prazo de até 10 anos, todos os professores deveriam ter o curso superior. E como eu queria trabalhar realmente na escola a educação musical, eu peguei mais pela via da educação formal, né? Então, a primeira opção, quando eu fiz o vestibular, era pedagogia, a segunda opção era geografia. Então, uma coisa que eu falo muito para minhas filhas e até para os estudantes, quando a gente tem oportunidade de fazer um acompanhamento pedagógico individual, é que quando você sabe já o que você não quer, já é meio caminho andado. Então, eu sabia aquilo que eu não queria fazer, mas ainda tinha dúvidas do que eu queria. Mas eu embrenhei nessa área aí da pedagogia, e eu, assim, me identifiquei tanto, porque, na verdade, a pedagogia, apesar de levar você para uma formação sobre o desenvolvimento infantil, é um processo de educação ao longo da vida. E aí, com os cursos, né, especialização e os cursos que a gente vai fazendo ao longo da nossa carreira, fui complementando naquilo que eu realmente gostava. Então, para vocês verem, e isso assim, eu terminei a graduação com 32 anos, e tive a oportunidade, tem 2018, eu consegui terminar o mestrado em educação, que era um sonho assim muito distante quando eu estava trabalhando na área de educação, porque eu pensava nas dificuldades que era, né, entrar num curso de pós-graduação, mestrado, mas esse sonho foi realizado e agora o meu próximo sonho é o doutorado, mas eu ainda estou me preparando para isso. E isso é só um pequeno resgate histórico para vocês verem que a vida da gente é feita de muitas idas e vindas. E nada está determinado porque a história ainda não terminou. Então, se a gente se coloca no lugar de ser protagonista, a gente vai construindo o nosso caminho no caminhar. Não existe respostas, não existe o certo ou o errado, existe essa vontade, essa motivação interna em querer caminhar mais um pouco e aprender mais, tá certo? Então, agora eu vou passar para uma próxima frase que eu trouxe aqui. Tem uma saudade que dá a hora que eu vejo esses estudantes, né, os encontros presenciais que a gente realizava, onde eu, pensando nesse termo protagonismo, essa palavra, eu lembrei dos filmes, né, que eu adoro assistir filmes também, e essa frase caiu como uma luva, porque realmente, quando a Alice faz um discurso, um diálogo com o gato,
ela pergunta, né, para ele o que ela faz, para onde que ela vai, qual caminho. Aí ele pergunta para ela, né, se ela sabia para onde ela ia. Não, eu não sei para onde que eu vou. Aí ele respondeu para Alice: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso vale para a nossa vida. Quando nós não assumimos e nós não nos autoconhecemos para realmente definir aquilo que nos move, a gente vai levando e não realmente sendo protagonista. Então, acho que o primeiro movimento para a gente realmente ser protagonista da nossa vida é a gente se conhecer, saber quais são os nossos limites e possibilidades e não ter medo de enfrentar o novo, porque realmente dá uma dorzinha de barriga quando a gente vai assumir, a gente decide um caminho, percorrer um caminho, dá um friozinho na barriga. Mas ao longo da caminhada, a gente vai encontrando com outras pessoas que vai nos fortalecendo. Então, acho que esse é um tópico que eu chamo sempre muita atenção dos estudantes, se eles estão no curso que realmente eles escolheram, eles, assim, leram a respeito, pesquisaram, conversaram com outros profissionais, porque muitas vezes são ideias, assim, idealizadas, vamos dizer, né? Ver só o produto final, mas existe todo um caminho a ser percorrido até você atingir aquilo que realmente você deseja. Se você já sabe que esse é o caminho que você quer, com certeza você vai ter mais força para enfrentar as dificuldades que virão. Elas fazem parte da caminhada. Não existe um caminho suave, não existe um caminho linear, ele é feito de altos e baixos. E também não tem problema se você não se encontrou nesse curso e depois de alguns períodos você decide mudar. Acho que o mais importante é você fazer essa autoavaliação, se você está realmente sendo feliz nesse curso, mesmo com todas as dificuldades, e se vale a pena esse esforço. Eu já atendi alguns estudantes que já estavam a ponto de formar, mas tinham um desejo de um outro curso que iria agregar. Então, às vezes, eu oriento quando está muito próximo já da formatura, às vezes, assim, toda a família pôs todo um investimento ali, né, se sobrecarregou até para poder estar ali, mesmo a universidade sendo pública, o financiamento de um estudante numa outra cidade pesa para a família. Então, às vezes, o fato de você querer um curso não impede de você de terminar aquele que você já está às portas da formatura e depois fazer o Enem novamente ou entrar com, se tiver vaga, né, se não for um curso muito concorrido. E muitos ainda são tão jovens e nem que não fossem, né? Eu acho que quando são cursos afins, você pode agregar conhecimento que vai beneficiá-lo como profissional. Então, acho que isso é muito importante. Eu quis destacar aqui algumas questões sobre o ensino remoto e a diferença com EAD, que é a educação à distância. Pode parecer que são iguais, mas não são. Então, eu quis destacar que esse ensino remoto, realmente, ele é uma medida emergencial e temporária, que foi aprovada pelo MEC, o nosso Conselho de Ensino também, né, avaliou e escreveu resoluções que orientam sobre esse ensino por causa da pandemia. E já a EAD é um modelo de ensino remoto também, mas já é de uma forma totalmente planejada, com diretriz e regulamentação específica. Tanto é que são cursos que vão ter já essa proposta de EAD, já tem que apresentar todo o projeto pedagógico, né, prevendo todas as etapas, tudo já para esse formato, né? E no ensino remoto,
que nós, né, fomos pegos de surpresa com essa nova proposta, os professores não têm uma preparação prévia para isso, porque o nosso ensino presencial, ele prevê no máximo 20% da carga horária de alguma componente curricular à distância, mas ele não foi todo, ele não é pensado para ser à distância. Então, os professores não tinham uma preparação prévia e as equipes, né, de tecnologia de informação e comunicação tiveram que fazer todo um esforço para dar esse suporte no uso das plataformas educacionais. Na UFTM, nós utilizamos o Google, né, tem as plataformas educacionais que é da instituição, que são gratuitas, né? Tanto é que os estudantes agora têm os e-mails institucionais do Gmail, tudo para poder acessar essas plataformas. Já na EAD, os professores, eles são preparados e os tutores de apoio estão ambientados nesse ambiente virtual de aprendizagem que é conhecido. Todas as ferramentas que esse ambiente virtual oferece é de conhecimento de todos. Aqui, no ensino remoto, nós tivemos que buscar essa preparação, né? Muitos já tinham algum conhecimento, mas todos nós tivemos que, assim, de uma hora para outra, aprender a lidar com essas ferramentas. Eu acredito que quanto mais idosos são os professores, mais dificuldades eles têm, porque até nós não somos nativos digitais, né? E quem já é dessa geração, que já nasceu com o computador, os celulares, para ele é tranquilo, mas para nós que não nascemos nessa época aí, nós tivemos que aprender. E para nós ainda é difícil. Então, olha a diferença. No ensino remoto também, a adaptação da carga horária foi da teórica, dos componentes curriculares. E já na EAD, é todos os componentes. Sim? Débora, eu posso Sim. interferir só um minutinho? Pode. Porque os slides parece que não estão passando para a gente, não está aparecendo aqui para a gente. Ah, não? Não, e eu Peraí. já estava aqui mais ou menos pensando nisso, e o pessoal começou a manifestar. Aí agora apareceu. Ensino Se eu remoto ficar... versus EAD. Mas, olha, aperta o F5 para Tá. ele... E agora? Apareceu? Tá aparecendo, mas continua igual, pequeno na página, não tá mostrando assim tela inteira, sabe? Ó, mas por que será? Aí eu não sei muito bem explicar o que pode estar acontecendo. Tá pequenininho? Para você tá a tela inteira aí? Tá, agora eu voltei, mas estava a tela inteira. Algum aluno sabe Ô, explicar o que Lucenita, boa pode estar noite. acontecendo? Ela está compartilhando Uma a página janela. do projeto, não a da apresentação. Eu estou compartilhando. A página do projeto, não a da apresentação. Mas então eu teria Talvez que você tenha fazer. que sair da apresentação e entrar novamente. Com o F5 já apertado. Tá, então eu vou sair e voltar de novo. Ah, sim. Acho que agora vai dar certo.
Já foi? Continuamos na página do projeto. Nossa. Se você quiser fazer como a Cidinha da outra vez, Débora. Te enviar? É. Uai, posso tentar, mas eu acho que vai dar igual. Mas eu posso te enviar. Eu não estou sabendo aqui como que eu faço. Aí você me envia. Ó, eu coloquei no F5, mas tá compartilhando? Não. Ela tá aparecendo da mesma forma que estava antes. Pequeno. Ah, não, vou te enviar então, porque senão vai ficar muito, né? Só um momentinho, então, gente. Enquanto a Débora vai encaminhando aqui, pessoal, é bom a gente já ler um pouquinho dos comentários aqui, ó. Ela estava falando sobre essa questão de, às vezes, né, a pessoa poder passar por um momento de mudança, né? Às vezes chega em um ponto do curso e não tem certeza se é aquilo mesmo. A Vanessa Mirelli comentou aqui, acho que essa é uma questão muito recorrente. Nós formamos no ensino médio muitos jovens sem maturidade suficiente para tomar essa decisão, que é muito importante. O que eu quero ser para o resto da vida. Eu sempre falo muito isso, né? Que você tem que pensar na sua profissão. Primeira coisa, tem que ser algo que você goste, que você se sinta bem. Porque no trabalho a gente dedica em torno de 8 horas por dia ou mais, né? Para o nosso trabalho. É uma segunda casa, embora agora nós estejamos trabalhando em casa, mas é uma segunda vida, é uma segunda família onde você trabalha. Então, tem que ser bom, tem que ser agradável, né? Primeira coisa. Porque antigamente, pelo menos na minha época de escolha de profissão e tudo, eu via muito pessoal falando assim, agora tá bom para engenharia, né? Agora tá bom para direito. Não, tem que estar bom para o que você vê como uma possibilidade de dedicação. Mandou? Enviei para o seu e-mail. Deixa eu ver aqui. Recebi. Tá. Aí, se você quiser colocar aí para nós. Já vou. Enquanto ela prepara, foi uma partilha boa da Vanessa, agora que está na psicologia. A Lígia fala que queria fazer biologia, agora vai se formar em biologia e vai fazer jornalismo. Quer fazer. Legal. Muito bom. Nós estamos numa época que hoje também uma formação só não é suficiente. Então, você ou faz as especializações, ou vai caminhando, agregando novas informações ao seu currículo, porque senão você também vai ficando até ultrapassado. Então, acho que isso aí é uma tendência, né? Agora, nós precisamos ponderar uma questão que eu vejo assim, quando você necessita de já estar atuando o mais rápido possível, você não tem muito tempo de fazer esse caminho, né? Tipo, não estou gostando, vou mudar. Quer dizer, 1 ano e meio, por exemplo, já de um curso, e começar de novo um outro, às vezes isso pesa para quem precisa levar o alimento para sua casa, ou para quem precisa ajudar nas despesas de uma casa, ou a faixa etária que a pessoa se encontra não lhe dá essa liberdade. Então, você tem que fazer aquele curso e pronto.
você não tem muita opção de escolha. Então, isso vai muito de realidade familiar para realidade familiar, né? Cada situação e contexto que o estudante está presente é uma verdade. Nós não temos como falar sim ou não. A pessoa vai ter que fazer uma autoavaliação e decidir. E toda decisão, como diz o Washington, é uma cisão, né? É doloroso. Mas você estar infeliz num curso realmente é desmotivador. E aí, Temiciara? Já conseguiu? Tá indo, né? Veja, apareceu? Apareceu. Eu vou apertar F5 e Tá, depois eu vou sair um pouquinho só para desligar meu microfone, tá? tá. Foi. Deu certo? Deu. Tá. Então, deixa eu sair Pode. só para desligar o meu microfone Tá aqui. na Eu vou entrar terceira. para usar Tá o na, microfone. isso, tá na terceira aí. Então, eu estava falando dos componentes curriculares, que o nosso ensino remoto que está proposto, principalmente, nós estamos falando de uma realidade da UFTM, tá, gente? Porque aí eu não tenho conhecimento de outras universidades, mas na UFTM foi adaptado a carga teórica dos componentes curriculares. Então, disciplinas que têm uma carga horária prática e que não tem como fazer essa adaptação à distância, essa disciplina vai ficar ainda em suspenso até esse possível retorno presencial para fechar esse componente curricular. E já no EAD, os componentes curriculares já são previstos dessa forma, organizados de uma maneira didática, com as estratégias próprias, então é muito diferente. E o ensino remoto, ele prevê, a maioria das suas aulas são síncronas, ou seja, elas acontecem ao vivo. O aluno, o professor, no seu plano de ensino, pode prever também as aulas assíncronas, as atividades assíncronas. Mas a gente percebe que o ensino remoto está mais com as aulas síncronas do que assíncronas. Agora, alunos, por exemplo, que têm deficiência e que às vezes não conseguem assistir de maneira síncrona essa aula, tem direito dessa aula ser gravada e depois ter acesso a esse material. E geralmente está previsto na resolução que esse material vai ficar acessível até 30 dias após o dia dessa aula. E EAD, na maioria, as aulas são assíncronas, porque tem um ambiente virtual próprio, tem os tutores, né? Você que estabelece o horário que você vai estudar. Então, essas diferenças entre ensino remoto e EAD são importantes, porque às vezes a gente generaliza e acha que essa proposta que estamos recebendo é EAD. Não é. É uma adaptação com erros e acertos, e é uma medida, como diz no início, emergencial e temporária, assim esperamos, porque os nossos cursos não foram pensados para ser à distância, né? E isso dá um impacto muito grande na vida dos estudantes e dos professores. Todos estamos, assim, muito assoberbados, porque o ensino remoto, ele exige uma preparação anterior bem maior do que talvez a aula presencial, porque agora você tem que usar esses recursos tecnológicos que você não domina, então você tem que se preparar para saber usar as ferramentas e depois para como você vai colocar isso à disposição dos estudantes. Então, não é fácil nem para o estudante, nem é fácil para o professor também, e a gente vai entre erros e acertos. Pode passar.
Essas dicas de sobrevivência, regras do jogo, eu sempre digo o seguinte: se você vai entrar numa partida, você tem que saber quais são as regras do jogo. Então, se você vai se tornar um estudante da graduação, você tem que saber o que é os seus direitos e os seus deveres, porque aí você vai saber como se conduzir nessa partida. Então, eu coloco aqui que você conhecer a resolução número 10, que é o regulamento da graduação, é imprescindível, porque ali está toda a sua vida, a sua trajetória do que você tem direito e o que você tem o dever. E você está respaldado para poder recorrer quando precisar, porque a resolução tem força de lei. Então, eu acho muito importante que os estudantes leiam, conheçam seus direitos e deveres para poder argumentar quando for necessário. O ensino remoto, ele tem uma resolução, a mais recente, a número 43, de 9 de março. Vai tendo outras, mas ela tem as regras do ensino remoto. Então, se você tem dúvida em algum quesito, eu vou só apresentar algumas aqui, mas pode ser que outras você encontre na leitura da resolução na íntegra, e ela não é tão grande assim. Então, essas duas ferramentas aí é importantíssima. Ler o regulamento da graduação e as regras do ensino remoto. E, por último, eu volto sempre à questão da autoavaliação. Como que está a sua condição física, psicológica, econômica, tecnológica para você fazer esse ensino remoto? Porque você pode estar com muita vontade de terminar esse curso, porque você já está às portas de se formar. Mas aí tem a questão, né? Tem disciplinas que não é possível só ser à distância, de forma remota, então vai ter que ter ou uma adaptação, ou assim, tudo com as regras, né, dos protocolos sanitários previstos, de acordo com as leis municipais, estaduais, o próprio comitê de enfrentamento da Covid que existe na UFTM, vai ter que ter todos esses protocolos seguros para poder voltar, né, esse retorno gradual presencial, para que esses estudantes possam se formar. Foi liberado agora, porque nós saímos da onda roxa, né, a cidade de Uberaba saiu da onda roxa, então foi liberado para os cursos da área da saúde o retorno, assim, para quem estava naquela etapa lá dos estágios, mas isso tudo com os protocolos sanitários referendados, aprovados pelos colegiados, pelo comitê de enfrentamento, mas como eu falo, as realidades dos estudantes são muito diversas. Então, nós temos situações de adoecimentos, transtornos mentais, e isso impacta muito a sua disposição para estar no ensino remoto. Mas isso é uma coisa que cada um tem que fazer essa autoavaliação, porque cada um sabe, né, a dor que é esse momento que está enfrentando. Então, eu acho que isso é importante, a gente conhecer essas regras do jogo e você se autoconhecer também. Essas dicas de sobrevivência, eu até quando fiz um pequeno vídeo sobre dicas, né, para ter uma boa trajetória acadêmica no período presencial, aí eu retomei e vi que algumas coisas, elas se repetem. Então, essa primeira aí, mantenha contato com os professores, secretaria e coordenação do curso. Se já era importante no modelo presencial, no remoto, isso é imprescindível. Porque ninguém vai saber o que você está passando se você não comunicar oficialmente por um e-mail, se tem um WhatsApp aí de contato, né, entre os professores, aí os canais que foram estabelecidos e combinados com a turma. Porque as situações, assim, são muito diversas.
e tudo agora, por ser remoto, tem que ter alguma justificativa formalizada, né? Então, esse canal aí de contato, você tem que estar com os e-mails corretos, os telefones atualizados em todos os ambientes da universidade que quiserem e precisarem contactar com você. Às vezes a gente manda um e-mail, o e-mail retorna, e aí a gente fica sem saber. Então, assim, quando era presencial, às vezes a gente até ia atrás lá do secretário do curso e tentava, nós estamos precisando falar com fulano de tal. Agora não temos isso, então o acesso virtual é importantíssimo. E aí, a próxima dica, se matricular nas disciplinas de acordo com o seu perfil. Tirando os ingressantes, que a matrícula é automática e as disciplinas já estão postas para que você faça, geralmente elas variam de 4 até 11, dependendo do curso, eu coloco sempre assim, para os estudantes, que de acordo com o seu perfil, você se matricula na quantidade de disciplinas que você consegue acompanhar. Tem alunos que conseguiram fazer no PSE algumas disciplinas e, somadas ao retorno do calendário 2021, tiveram êxito, por exemplo, em 9 disciplinas. Mas isso é uma realidade de poucos. E um aluno, por exemplo, que estudou uma carga horária de 540 horas em um semestre, eu só faço uma pequena comparação. Quando você faz um curso de especialização, que é 1 ano e meio, geralmente, ele tem no mínimo 360 horas. Então, eu vejo estudantes fazendo em 6 meses 540 horas. É muito puxado, mas tem gente que dá conta. É o perfil dele, ele tem foco, ele está bem, tem toda a infraestrutura a seu favor. Então, cada um vai se autoavaliar. Então, se você consegue no ensino remoto fazer 3 disciplinas, já está ótimo. O mínimo é uma, para você manter o vínculo com a instituição e ter acesso a alguns programas, né? No mínimo uma. Mas, se você não se adaptou, gente, você tem a possibilidade de trancar o curso ou de cancelar algumas disciplinas. E agora, com o ensino remoto, nós temos umas datas limites para pedir cancelamento de disciplina, trancamento de curso, mas isso foi flexibilizado por causa da pandemia. Então, acontece alguma situação, problema, depois desse prazo que foi previsto no calendário, você pode recorrer ao colegiado do seu curso. Eu estou com esse problema, não consigo, vou ter que trancar. Se tiver uma doença, apresenta o atestado, ou uma situação que realmente ele não fez a experiência no PSE, mas fez agora e já viu que não dá, não consegue, é preferível trancar. Vai ter um prejuízo? Vai, mas ele está se autoavaliando que não consegue. Então, isso é muito importante. A questão do ser estudante, a gente sempre fala, é uma profissão, e toda profissão tem o ônus e tem o bônus. Então, é importante que você tenha uma agenda de horário para as atividades que você assumiu, os horários das disciplinas, os seus compromissos, porque se você está engajado numa iniciação científica, numa liga, numa monitoria, nas reuniões, né, que às vezes tem de algum estudo, você tem que ter horário para cada atividade, então você tem que visualizar isso. Às vezes tem alunos que se perdem em tantas agendas, tantos compromissos, não fazem quase nada. Então, ou você seja honesto com você mesmo e faça pequenos compromissos, não assuma, não queira abraçar a universidade, né? Tem gente que faz projeto de extensão, iniciação científica, liga, reunião de monitoria, não sobra tempo. E você tem que ter horário para tudo, tem que ter horário para estudar, mas tem que ter horário também para relaxar, para conversar, para fazer um hobby que você goste. Tem que ter um pouco, senão a gente dá uma estafa, um estresse, aí não adianta. O registro da frequência também nesse período do ensino remoto, ele não está vinculado à sua presença na aula síncrona.
Não necessariamente. O professor pode até computar a sua frequência nessa aula síncrona. Mas se você tiver algum problema, como eu falei, tiver alguma dificuldade, você tem que contactar esse professor e justificar por que você não conseguiu assistir aquela aula, e a sua frequência vai estar vinculada ao cumprimento das atividades acadêmicas que foram propostas. Porque realmente é muito difícil você exigir que todo mundo esteja naquele horário ali para assistir a aula, sendo que nós temos realidades diversas de estudantes que às vezes têm as conexões frágeis, problemas, né, familiares, por diversos motivos que essa pandemia causou. Então, foi flexibilizado isso, mas a frequência ainda é importante. Porque se você não frequentar e não assistir essas aulas assíncronas, né, aquelas que foram gravadas, que você pode assistir depois, se você não assistir, você vai perder o fio da meada. Aí vai ficar mais difícil ainda. Próxima. Então, com a COVID, eles quiseram destacar que o aluno que por acaso foi infectado, ele pode, se a condição de saúde dele permitir, ele solicitar o exercício domiciliar. Porque, às vezes, o que era previsto no regulamento, que é acima de 10 dias, você tinha direito, os atestados acima de 10 dias, você tinha direito de solicitar exercício domiciliar, porque isso a sua condição de saúde permitisse. Mas com a Covid, às vezes até menos de 10 dias você tem ainda essa possibilidade, com a Covid. Mas aí alguns podem falar, mas já estou em casa mesmo, por que eu vou pedir exercício domiciliar? Novamente eu vou alertar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A formalização de um exercício domiciliar já está, assim, confirmando para o colegiado do curso que você está com uma condição de saúde nesse momento limitante, você não consegue assistir essas aulas síncronas, mas você pode assistir elas que forem gravadas, você vai receber atividades para complementar essa proposta desse conteúdo, então você fica referendado. Agora você deixa correr solto, você está doendo, ninguém está sabendo que você está doendo, mas você está tentando lá assistir aquela aula. Então você tem que ser honesto com você mesmo. Você não tem condições, aproveita que foi dada essa possibilidade. Já as outras doenças, aí entra aquela questão. Se for inferior a 10 dias e não for Covid, você pode usar aqueles 25% que você tem direito de faltar, que já é previsto. Só que tudo isso aí agora fica meio movediço, porque 25% de qual carga horária? Porque é só a teórica que você está fazendo, então você tem que pensar o que realmente pode faltar. E tudo tem que ser justificado. Aí na próxima dica está dizendo o seguinte, que o aluno que não conseguir participar, realizar uma avaliação que o professor decidiu que ela vai ser síncrona, quer dizer, naquele momento todo mundo vai estar fazendo a prova na sala. Vai acontecer algum problema, ou de conexão, alguma doença, alguma coisa que te impossibilitou de estar ali naquele momento fazendo a prova. Se você enviar uma justificativa plausível para o seu professor, seu docente lá, você vai ter o direito de reaplicação dessa avaliação. Você não enviar nada, não falar nada, e depois de alguns dias você querer, professor, eu faltei daquele dia e tal. É no mesmo dia que você está ausente, que você já tem que mandar esse e-mail, disparar esse e-mail para o docente. Se tiver um atestado, já envia, cópia, sabe? Tudo para referendar e te dar o suporte, para você depois exigir esse direito seu de reaplicação de avaliação. No caso aí das bancas de TCC, tudo de forma remota, se você já está nessa etapa, né? E depois, se ela for aprovada também, vai ser tudo enviado em formato digital. Então, isso aqui é algumas dicas que a gente extraiu da Resolução 43, que é a que rege o ensino remoto, para dizer para vocês, tanto professor, né, quanto estudante tem direitos e deveres. Se você seguir o que está previsto na resolução, você tem o respaldo
legal para solicitar alguma questão aí que envolva esse ensino-aprendizagem. Mas se você não justificar, não entrar em contato, aí não acontece nada. Aí você não pode alegar nada. Pode passar. Lembrando aqui dos alunos, voltam. Lembrando dos alunos que têm necessidades educacionais específicas, que seriam alunos que têm algum tipo de transtorno, alguma doença crônica, podem solicitar o serviço de acompanhamento pedagógico Vicente a monitoria inclusiva, na modalidade de apoio pedagógico remoto. Essa modalidade de monitoria inclusiva difere da monitoria da PROENS, porque o atendimento é individual. É um monitor atendendo um aluno. E esse semestre nós tivemos 11 monitores selecionados para atender alguns estudantes, que estão passando, por algum momento de fragilidade, seja por uma depressão, uma ansiedade, uma doença crônica que tem os prejuízos para a sua memória, a sua capacidade de concentração. Então, esse programa é direcionado para estudantes com essas necessidades. O que você precisa fazer para acessar esse programa de monitoria? É importante, primeiro, você agendar um acompanhamento pedagógico individual, remoto, pelo e-mail, do pedagógico.proace@uftm.edu.br, para a gente conhecer um pouco a sua história, se você está em tratamento, se você começou a apresentar alguns sintomas, e a gente vai conversar, e você pode solicitar até 2 monitores na disciplina que você apresenta maior dificuldade. Se você já tiver um laudo, se não tiver também, a gente pode encaminhar lá para o NAIS, que é o Núcleo de Assistência Estudantil em Saúde, que você vai ser acolhido pelas enfermeiras, e você pode fazer uma triagem, depois, se for o caso, com um psicólogo, um psiquiatra. A gente pode tentar encaminhar também para o neurologista, se isso for possível, no Hospital das Clínicas, E o docente, daquela disciplina que você apresenta mais dificuldade, se você for o público-alvo desse programa, ele vai ter que preencher um formulário de solicitação de monitoria inclusiva, de acordo com os critérios do edital, que geralmente são lançados no início do semestre letivo. Já os alunos com deficiência, o setor de acessibilidade da PROACE, junto com o SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, vão dar um apoio, um suporte para os docentes, porque às vezes o aluno com deficiência precisa de uma ajuda especializada, ou adaptação do material, ou precisa de um intérprete de Libras, porque se ele for surdo, ele vai precisar. Então, essa parte de pessoas com deficiência, aí tem um programa de tutoria inclusiva, que é mais essa parte operacional de adaptação dos materiais, ou de suporte, seja de intérprete, de um ledor, para o caso de pessoa que tem dislexia, que precisa de um ledor na hora da prova. Então, existe esse setor de acessibilidade que trabalha com esse programa. E por fim, eu trouxe aqui nessas dicas de sobrevivência, e eu gosto muito do Paulo Freire, que eu conheço desde o tempo do magistério, quando eu quis fazer uma pesquisa da história de vida dele, e eu me apaixonei, E eu acho que essa frase resume um pouco o de ser estudante. Nós todos somos estudantes, se a gente for pensar que a gente está sempre aprendendo. Então ele diz, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. E todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Então, se a gente tiver esse espírito de abertura, de que não sabemos tudo, mas sabemos alguma coisa, porque a gente tem que ter autoestima, que às vezes querem derrubar a nossa autoestima falando que a gente não sabe nada. Eu sei muita coisa que você não sabe, mas você também sabe muita coisa que eu não sei.
é uma via de mão dupla. Professor e estudante se interagem, se complementam. É uma ponte, né? Um leva, outro traz, e eles vão crescendo juntos. Às vezes um quer abafar o outro, aí não dá certo, essa mediação aí não acontece, a aprendizagem não se estabelece. Precisamos acreditar no potencial. Nós temos uma potência a ser desenvolvida. Alguém tem que acreditar em nós. Primeiro somos nós mesmos. Se a gente não acreditar em nós mesmos, os outros não vão acreditar na gente. Então a gente mesmo tem que acreditar em nós. Mas a gente precisa do outro que tem um pouco mais de caminhada e experiência naquele conteúdo, né? E uma coisa também que eu digo, nós não somos bons em tudo. Tem gente que quer ser bom em tudo. Tem conteúdos, temáticas que nos aproximam mais daquilo que a gente se realiza, outras nem tanto, mas elas fazem parte da matriz curricular do seu curso, então você tem que passar por ela. Quando você se formar, você vai de encontro àquilo que você mais gosta, então você vai buscar a especialização, o mestrado e as experiências que você vai adquirindo ao longo da sua trajetória profissional. Então, ser estudante realmente é um desafio. Eu espero, assim, né, com essas pequenas dicas e essa conversa aí dessa caminhada que representa ser estudante, ter despertado um pouco essa consciência que é a gente que faz o nosso caminho. Né? Eu não posso fazer por você esse caminho. Mas se você realmente está motivado e sabe que é isso que você quer, você vai enfrentar os desafios. E nós estamos aqui para apoiá-lo, para ajudá-lo, né? E quem quiser depois pode até passar, que tem um endereço e o telefone aqui do nosso setor. Quem quiser fazer um acompanhamento pedagógico individual remoto, a gente está atendendo. Pode ligar também, se for, né, precisar conversar no WhatsApp, para tirar alguma dúvida em particular, porque aqui a gente traz, de modo geral, algumas possibilidades, né, desse protagonismo, mas vocês, querendo um acompanhamento individual, é só marcar, agendar e a gente vai atender. É isso, eu agradeço a paciência de vocês. E estou aberta às perguntas, questionamentos, se eu puder responder. Primeiramente, agradecer, Débora, pela sua disponibilidade, né, em estar trazendo essas informações e essas reflexões aqui para nós hoje. Eu estou aqui com o computador e o celular aqui ao mesmo tempo, então eu não sei se eu olho para o computador ou se eu olho para o celular. Então, agradecer, né, imensamente. E eu achei muito interessante, Débora, no início da sua fala, e essa música, né, que muito nos inspirou, Caçador de Mim, né? Nós passamos a vida, às vezes, tem gente que passa a vida inteira procurando, né? E não encontra. E outros, logo no início, já encontram algum caminho, já sabe o que quer, né? Então, e alguns precisam de um pouco mais. E achei também muito interessante a possibilidade de mudança, a possibilidade de pivotar. Pivotar, outro dia até o Washington perguntou para mim, o que é isso? O que significa, né? Exatamente essa palavra. Ela é mais utilizada no ramo da administração, o pessoal que mexe com startup, essas coisas, eles usam muito isso. É como se fosse assim, vamos começar do zero novamente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente sabe que nunca a gente começa do zero, a gente recomeça a partir das experiências que a gente construiu até ali. Né? Então, gostei muito também dessa parte da sua fala, da determinação, né? Que tudo isso é um caminho, é uma jornada, e isso tudo vai se ligando, né, com as palestras anteriores que a gente teve, né? Para quem já está participando desde a primeira palestra, a gente vê que tudo vai se amarrando. E com relação aos comentários, né, do pessoal, quando você alerta sobre a importância de conhecer
os regulamentos, as regras do jogo, né, na universidade, o Tom Vitorino, ele comenta, né, que ele percebe que muitos estudantes não conhecem a sua própria identidade. Ele pôs ideia, eu entendo que é identidade, né, Tom? E muito menos até, às vezes, acessar o CISCAD. Também a Ivonir colocou que são tantas plataformas que os professores utilizam que também acaba dificultando um pouco na questão do uso das ferramentas, né, das tecnologias. Que para a gente também é um desafio que a gente viu hoje aqui, né? Que às vezes dá certo, às vezes não dá, e a gente tem que ir contornando isso aí. É um aprendizado para todos. E a fala também, agora no final, sobre o que sempre estaremos aprendendo, né? Aí eu lembrei daquele ditado popular, vivendo e aprendendo, não tem como, né? Seja em estudo formal, seja nas experiências de trabalho, nas experiências pessoais, estamos sempre aprendendo. Pessoal, então, está aberto para as perguntas. Eu peço que quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, levante a mão que a gente vai passando a vez, tá bom? Parece que tem uma pergunta aí no chat. Vi aqui. A questão do retorno para as aulas presenciais, existe já esse comitê de enfrentamento na UFTM e existe já um grupo de trabalho que já está prevendo esse retorno. Mas isso tudo vai depender das condições sanitárias da cidade, de acordo com as leis municipais e estaduais, né? Porque, veja bem, nós temos uma realidade aqui na UFTM, onde 80% em mais ou menos dos estudantes são de fora. Então, você imagina esse 80% de estudantes a mais na cidade. O impacto que isso pode apresentar para o nosso sistema de saúde. Tanto para a segurança de vocês, nossa, dos servidores, e da questão da cidade. Então, é um passo que tem que ser tomado com cautela. Então, existe, assim, uma previsão de uma retomada gradual, priorizando, talvez, os estudantes que já estão às portas de se formar, mas, assim, aquilo que é possível adaptar, mesmo a prática, né? A parte prática que é possível adaptar para um modelo teórico, vai ser feito. Agora, aqui que não tem jeito, de forma alguma, isso é só mesmo com as aulas, o retorno mesmo presencial. A gente sempre tem que estar acompanhando no site, gente, porque as informações oficiais vão sair pelo site da UFTM. É claro que de boca em boca vai passando as informações, mas nada como você checar na fonte de origem, né? Vai começar as aulas no UFTM, porque parece que depois que saiu da onda roxa a cidade, parecia assim que ia voltar. E também teve um movimento também do MEC, que os deputados lá, né, os deputados federais votaram que a educação é uma atividade essencial. Foi votado como é que chama lá, não é Senado, antes do Senado é o quê, gente? Foi votado nessa instância dos deputados, agora vai para o Senado. Então, o fato de a educação ter sido aprovada como atividade essencial, não quer dizer que vai todo mundo voltar, não. Isso tudo, assim, a UFTM está com uma responsabilidade muito grande para tomar as decisões mais corretas diante dessa situação. Porque
desejar que volte para o ensino presencial, todos nós gostaríamos, mas o impacto que isso pode ter na cidade de Uberaba tem que ser cauteloso. Então, assim, se você está assim nessa, vamos supor, nós estamos na faixa de 60 anos aqui a vacinação em Uberaba, né? Então, olha só, se nós atingirmos até junho a faixa etária de 40 anos, já vai ser muito bom. Mas eu acredito que o segundo semestre, se essa vacinação continuar chegando, nós podemos avançar. Mas nós temos que pensar no coletivo, é a região aqui do Triângulo Mineiro, porque não adianta só Uberaba estar numa boa situação se as outras cidades não estiverem, porque nós somos referência aqui, o Hospital de Clínicas é referência para um conjunto de cidades aqui menores, e aí, assim, já existe esse comitê justamente para fazer esses levantamentos, né? De como que está a circulação do vírus, quantas pessoas estão sendo infectadas, como que está a questão dos leitos. Estão sendo direcionadas algumas atividades, algumas possibilidades, né, dentro da cidade, para evitar o colapso do sistema de saúde, mas a gente sabe que a partir do momento que começa a aglomeração, as nossas salas de aula teriam que fazer adaptações, teria que ser de uma forma híbrida. Então, gente, eu acho assim, vamos viver um dia de cada vez, não vamos criar muitas expectativas. Eu acho que esse semestre ele vai fechar ainda no remoto, com exceção dos cursos de saúde, né, que foram liberados uma porcentagem, né, acho que é 30% só, e assim, acompanhar no site. Nós não temos nenhuma informação. Existem grupos de trabalho já dessa retomada, mas os protocolos sanitários têm que ser muito bem previstos, todo mundo tem que estar ali naquele esforço de seguir esses protocolos realmente, né? Porque para uns é uma gripezinha, mas para outros leva a óbito. E não tem mais essa de faixa etária lá, né? A gente está vendo que pessoas jovens estão indo embora. Então, assim, não dá. Nós tivemos estudantes que faleceram, né? Infelizmente, servidores. Então, eu acho assim, vamos viver um dia de cada vez. Não é o ideal, né? O ensino remoto não é o ideal, mas é o que nós temos no momento. E quem sabe no segundo semestre pode ser uma nova proposta, mas eu ainda acredito que é uma coisa ainda muito gradual, com uma porcentagem muito pequena, priorizando os alunos que estão assim mais a portas de se formar. Débora, a Daniele, ela disse que achou muito boa a palestra, que ela acabou de entrar na universidade e se sentiu acolhida, tá? Que ótimo. E a Gabriela também parabeniza a palestra. A gente tem o Tom Vitorino e a Irlanda querendo falar. Então, eu vou passar a palavra para o Tom, depois a Irlanda. Tá certo. É mais uma dúvida, um questionamento aí, já que está sendo bem citado a relação da pandemia. Eu queria saber se já existe algum tipo de estudo ou algo preparatório para o pós-pandemia, né? Porque tem sido muito debatido, pelo menos na parte do que diz as minhas disciplinas na Lecampo, a preocupação com o retorno, porque chega a assustar. Nós estamos passando praticamente 2 anos no remoto. E tem um delay, não vou dizer uma deficiência, mas um delay gigante de tempo e também de práticas diárias. A gente está num ritmo muito desacelerado. Então, eu queria saber se já está sendo programado algum estudo para frente, porque eu sei que vai ter um choque. Quando a gente retornar para dentro da sala de aula, eu acho que tem uma defasagem de pelo menos a gente vai colocar aí 1 ano para correr atrás. E saber se tem já este estudo, porque com certeza, eu sou um dos que vai precisar, para ter o acompanhamento de lidar novamente com a rotina estudantil
sendo que o cargo, a graduação que eu estou procurando é a licenciatura e que é período integral. Então, para falar aqui que nós estamos tendo 4 horas de aulas por dia online, e de repente a gente sai de um dia para o outro e vai para uma jornada de 8 horas, com defasagem, é essa a preocupação. Como vamos lidar com isso tudo adiante? Então, Tom, eu não tenho conhecimento desse grupo para os impactos pós-pandemia, mas eu acredito que os vários grupos de estudo que estão sendo, até grupos de estudo, né, porque tem muitos cursos que estão aproveitando para fazer suas pesquisas e contribuindo com esse comitê, né, de enfrentamento à Covid. Por exemplo, quando foi aquele, não sei se é Páscoa, né, o último feriado, acho que foi o grupo de professores da área de matemática, se não me engano, que estavam fazendo aquela estatística de progressão dessa contaminação do vírus, né, de acordo com o número de casos diários. Então, eles fizeram uma perspectiva lá de quanto que iria aumentar, e foi realmente assim, casou o estudo que eles fizeram antecipado, fazendo essa projeção, baseado lá na matemática, né, aí as teorias que eles têm lá para fazer isso, né, as projeções. E justamente por causa do feriado, que acaba que já promove um pouco a aglomeração das pessoas querem se encontrar, tudo, né, e fora as festas clandestinas também, que acontece muito, né, e foi assim, a gente ficou assustada no mês de abril com o número de casos, né, que houve mais assim no final, depois, logo após o feriado, assim, a gente ficou assustada com o número de casos diários de Covid, né, na cidade. Mas, assim, com certeza os prejuízos vão ser imensos, né? Como você diz, tem alguns estudantes que estão num ritmo mais lento, mas eu posso te falar também que tem gente que está num ritmo muito acelerado, como eu te falei, tem estudantes fazendo 9 disciplinas num semestre, eu não sei como é que dá conta, 540 horas. Eu já estou no terceiro turno hoje, né? Tive uma reunião de quase 2 horas, e agora é essa. Eu já estou cansada de ficar olhando para a tela, então eu fico imaginando, assim, todos, né? O dia inteiro, e é muito cansativo, porque fica o tempo todo na tela. É celular, é notebook, o computador, porque quando era o presencial dava um descanso, né? Agora não. Então, assim, eu vejo também que a gente não pode querer fazer uma transposição do presencial para o remoto. A gente, às vezes, exige demais uma velocidade, porque realmente o celular, ele promove essa aceleração. Às vezes a gente está querendo responder no celular e no banheiro, gente. Olha que loucura que nós chegamos. Assim, a gente nem para, assim, para você ter a sua privacidade, um momento seu. Você leva o celular para o banheiro e vai continuando, sabe? Então a gente está num ritmo acelerado. Eu vou até discordar um pouco de você, assim, algumas vezes nós estamos num ritmo bem acelerado. E isso é por causa da tecnologia que é só dar um clique, né? E você já envia, você já recebe a resposta, já envia uma pergunta. Isso quando tem canais bem assim direto. Então, a gente tem que se policiar. Às vezes a gente fala, não, o meu trabalho é 8 horas, depois desse horário aqui eu não atendo mais. Pode chegar mensagem que for, e-mail que for, eu vou responder só na segunda-feira. Sexta-feira, até 6 horas eu recebo, mas depois disso eu não recebo mais não. Então, se a gente não pôr um limite, o virtual nos leva a estar conectados, onipresentes. Então, acho que isso aí também é um prejuízo até para o nosso cérebro. Por exemplo, imagina uma pessoa que já tem hiperatividade. A hiperatividade cerebral, ela é complicadíssima. Você não para de pensar o tempo todo, as exigências do curso, tarefa que entregar tal dia, sabe? Então, eu acho assim que todos nós vamos ter que ter muita paciência no retorno presencial também, porque não vai ser uma simples assim transposição, sai do remoto e ir para o presencial do jeito que era. Nós vamos
aos poucos, nos conectando. Não sei se eu respondi, mas assim, eu acredito que as informações desse grupo de trabalho para o retorno vai trazer essas informações aí para a gente no site da UFTM. Vamos ficar atentos. Mais alguém? A Thaisa. Desculpa, gente. A Thaisa está com o microfone aberto, mas a Ilanda já estava na fila. Passo a palavra para a Ilanda. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação ao mínimo e ao máximo do período de graduação. Muda alguma coisa por causa dessa situação que estamos passando? Até porque tem algumas disciplinas, por exemplo, no meu curso, que os professores adaptaram a disciplina para o ensino remoto. No entanto, quando voltarmos, iremos realizar algumas práticas e tem, né, disciplinas que não tiveram como ser adaptadas, ou seja, isso eu acho que muda um pouco o tempo do curso. Então, vocês sabem, assim, se irão mudar essa questão de mínimo e máximo? Então, com o ensino remoto, foram feitas algumas flexibilizações. Vamos supor, o curso tem um tempo mínimo para ser concluído e um tempo máximo. Só que no ensino remoto, se o aluno pedir o cancelamento de alguma disciplina ou o trancamento do curso, isso não vai ser contabilizado. Já, por exemplo, quando era no presencial, você podia pedir até 4 vezes o trancamento de curso. E cancelamento de alguma disciplina, você tinha direito de pedir o cancelamento uma vez. Com o ensino remoto, isso foi flexibilizado, porque às vezes a situação é tão diversa que não é possível. Você se matricula lá em 6 disciplinas. Aí você começa a ver que não está dando conta e aquilo ali vai gerando estresse e não consegue acompanhar. Você tem o direito de solicitar o cancelamento, mesmo que você já tenha pedido cancelamento lá no PSE, por exemplo. Isso nem vai aparecer no seu histórico. Então, algumas situações foram flexibilizadas para poder, assim, de uma certa forma, dar uma retaguarda para essa imensa diversidade de realidades que nós temos dos estudantes. Agora, por exemplo, jubilar. Um aluno que estava correndo o risco de jubilar, porque já estava próximo do tempo máximo, isso também foi suspenso, porque, como você disse, muitas disciplinas, componentes curriculares tiveram que ser adaptados e ele era previsto ali carga horária teórica e prática, e agora só está a teórica. Os cursos estão fazendo já as adaptações no plano de ensino, mas quando retornar, né, isso pode dar um impacto, né, realmente no tempo. Agora, a gente vê que no regulamento da graduação, por exemplo, o estudante que fica, não oficializa a sua matrícula ou o seu trancamento, ele fica considerado como abandono do curso. Ele tem direito de pedir esse retorno até 2 anos depois. Nós estamos com alguns casos assim de estudantes que até solicitaram o cancelamento do curso, mas assim, estava faltando só o TCC. Então, nós queremos fazer assim, um contato com esses estudantes, até para alertar que, de repente, nesse momento ele não consegue, mas se ele estabelecer algum tipo de vínculo com a instituição, ele formalizar, ele pode retornar. E às vezes, assim, o que para uns, gente, é difícil, por exemplo, tem gente que se adaptou no ensino remoto, que é uma maravilha. Então, assim, isso é muito particular. Não dá para dizer. Tem gente que, nossa, se fosse remoto, para mim era melhor. Então, as realidades são muito diferentes para cada pessoa. É o perfil da pessoa. Agora, com certeza, né, os prejuízos podem vir
às vezes esse tempo máximo vai ser atingido, né? Quem estava assim já contando que o curso era só 4 anos, pode ser que vai prolongar um pouquinho mais. Então, igual eu falei, a gente está num momento, gente, que as velhas certezas foram perdidas. Nós não sabemos o que vai vir pela frente. Então, a gente tem que estar, assim, muito até tranquilo para aceitar aquilo que for necessário para finalizar o curso. Você diz, né, às vezes não é possível, a prioridade no retorno, por exemplo, presencial, é daquelas disciplinas que não tem jeito de ser de forma nenhuma teórica. Então, essa vai ser a prioridade, quando for esse retorno aí gradual. E vamos aguardar, né, eu acho que a possibilidade, né, de fazer esse solicitação de cancelamento fora do prazo, isso aí já foi uma flexibilização importante, porque você tinha até um mês depois de iniciado o semestre para pedir, e agora em qualquer momento você pode pedir, isso não vai aparecer no seu histórico, então isso aí já é uma ajuda. Agora, se o estudante vai levando e não, aí depois reprova tudo, né? Aí não dá certo. Eu acho que você tem que ver a sua capacidade de acompanhar essas disciplinas que você se comprometeu em realizar no semestre. Se você avaliar que não consegue, você pode formalizar o cancelamento, mesmo fora do prazo. O vínculo para ficar na instituição é no mínimo uma, ou o trancamento. Só que o trancamento você cessa o direito a diversos programas, né? Então, você não perde o vínculo com a instituição, mas você perde, às vezes, os incentivos financeiros, né, que você possa ter. E se você tiver matriculado pelo menos em uma disciplina, você ainda vai manter esse vínculo e essa possibilidade de vir a manter esses incentivos que você recebe. Mas cada realidade é uma. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? O pessoal está quietinho, né? Já são Mas 8. eu acho que já foi bastante esclarecedor, viu, Débora? Você passou o contato, né, nosso do e-mail pedagógico.proace@uftm.edu.br, para os alunos que tiverem mais alguma dúvida ou quiserem passar pelo acompanhamento pedagógico individual. Eu disponibilizei aí no chat os links do regulamento de graduação e da resolução que está regendo o ensino remoto, que você me passou, coloquei aí no chat. Também está disponível o link de avaliação dessa palestra de hoje, que respondendo essa avaliação já está contando como presença, lembrando que para receber o certificado tem que estar inscrito e preencher esse formulário de avaliação. Até hoje, às 22 horas. Depois o formulário, ele sai do ar, tá bom? Então, agradeço a Débora, agradeço aos colegas do SAPED, agradeço a todos os alunos que se disponibilizaram a estar presentes aqui hoje. E lembrando que quarta-feira nós temos a nossa próxima palestra, que é os desafios da assistência estudantil em tempos de pandemia. Também vai ser muito interessante, muito esclarecedor. Quem vai ser mediadora é a professora Sandra, que é a pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis, juntamente com a servidora Marla, que é do serviço, da divisão de serviço social da PROACE, né? Então, quem tiver dúvidas sobre a assistência estudantil, auxílios, tudo leva para essa palestra, que com certeza vai ser também muito esclarecedora. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Tom. Obrigada, Tom. Boa noite. Boa noite. Tchau, Geralda. Oração, gente, até mais. Ô, Débora, não sabia que você fez contabilidade, não? Acho que não cheguei a ouvir isso, não. Técnico em contabilidade. Pois é, eu não sabia, não. Interessante.
Eu também não. Tá Não vendo? sabia. São as histórias de vida, né? E você guarda alguma coisa daquele tempo? Você conhece? Para casa Faça a só, né? planilha aqui, a despesa, entrada e saída. Pô, para que você faz Pois isso? Ai, meu Deus. Eu aprendi, Não, Serviu para gerenciar a vida, né, Débora? com certeza. Isso aí. eu sou técnico em laboratório, né? Mas eu não sei nem pegar uma pipeta mais, ligar o bico de bum, não sei, Nossa, não eu sei também mais não nada. sabia dessa parte da sua história, eu Não acho. sei nada, não sei. Tenisiara, pode encerrar a gravação, né? Vamos Ah, é. encerrar. Dá um abração então, gente. Boa noite, Tchau, viu? gente. Boa noite. Tchau.